Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito. Eu sou Leandro Amin e hoje, na edição 3 do nosso podcast, eu vou falar com o André Henning, a quem descrevi no começo do papo como a voz e o rosto do esporte interativo. Mas é claro que tem muito mais para a gente conversar e foi isso que a gente fez. Eu acho interessante, por exemplo, os movimentos que os direitos de transmissão esportiva fizeram nos últimos anos. E a gente falou sobre isso também, eu queria ouvir o André sobre isso, e a gente falou sobre a aventura, sobre o desafio que foi, na época, o início do esporte interativo e sobre muito mais coisa. Deu tempo de falar um pouco de Brasil, de início de carreira, de estigmas, de momentos difíceis. Bom, já você ouve, né? Só me deixa lembrar antes que a gente aqui na Central 3 tem um financiamento coletivo, né? A gente está em apoia.se/Central 3. Nós somos um estúdio independente e a gente precisa desse tipo de apoio para continuar firme e forte. O podcast O Monolito já teve 2 episódios anteriores com o professor Luiz Antônio Simas, com a vereadora Mônica Benício, e eu te convido a visitar estes 2 primeiros episódios e, se gostar, peço também a divulgação, porque podcast iniciante começa com um feed zerado, né? Então precisa chegar em mais gente dessa forma, pelo boca a boca, tá bom? Um abraço, vamos ouvir o papo que eu tive com o André Henning. Grande inversão do Vital pro Coutinho, sai Gomes na marcação, Alba, cruzamento pro Soares, gol! O Monolito fala hoje com André Henning. O André Henning, não se perca pelo nome, é neto de imigrantes alemães, mas o Henning virou, de certa forma, um sobrenome também baiano, graças à trajetória, à vida, à biografia, a vida levada pelo André Henning, que é a cara e principalmente a voz do esporte interativo. Eu vou te dizer, viu, André, já mandando um abraço, que me intrigava em 2006 o esporte interativo. Eu estava no último ano de faculdade, em 2006, estava saindo, né, começando a pensar no mercado de trabalho. Me recordo de ver de manhã na Rede TV, acho que era Rede TV, a Inter de Milão jogando, o Adriano Imperador, e eu mandando SMS para tentar ganhar um PlayStation. Só que no fundo, eu já quase um profissional, eu olhava aquilo e falava, parece aquelas coisas de igreja, né, quando a igreja compra um horário numa TV aberta. Qual é o modelo de negócio? O esporte vai para esse caminho mesmo? Eu não entendia, eu realmente não entendi e ficava me perguntando, que negócio é esse? O tempo passou, a gente já tem 15 anos desse 2006 passado. Hoje a gente entende que tipo de negócio, a gente entende que deu certo, que foi um negócio grande, corajoso, muito legal e do qual você, como eu disse, é a voz e o rosto. Eu quero, para começar o papo com você, André, eu citei essa trajetória toda porque eu queria ouvir o contraste de 2 noites para você. A primeira noite, a noite que você abriu o microfone pela primeira vez para falar de esporte interativo, para falar com o público, para transmitir alguma coisa, e a noite que você chegou em casa com a Champions League debaixo do braço. Acho que você deve ter comido a pizza do mesmo lugar, mas os sabores eram diferentes. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, amigo. Obrigado mesmo. Estou honrado aqui em participar. Cara, olha só, foram 2 momentos, assim, bem diferentes, porque no começo, e aí você pergunta a primeira vez que eu abri o microfone no esporte interativo. Sim, ou profissionalmente? No esporte interativo. No esporte interativo, né? Quando começou no esporte interativo, a gente não sabia se aquele negócio ia dar certo, cara. A gente não sabia nem se estava no ar. Foi no dia 20 de janeiro de 2007, com a TV Esporte Interativo, né? Eu já tinha feito algumas narrações, algumas coisas, campeonato português, campeonato inglês, algumas coisinhas pelo esporte interativo em outras emissoras. Mas no nosso canal, ainda pelas parabólicas, foi no dia 20 de janeiro de 2007, e a grande questão ali foi, estamos no ar? Tem alguém vendo a gente?
E foi assim, literalmente isso. Eu comecei a narrar uma abertura de transmissão, que era um Liverpool e Chelsea, e a gente não sabia se estava no ar, porque ninguém tinha parabólica ali. A gente estava no centro do Rio de Janeiro, numa produtora, numa garagem de uma produtora, que tinha sido adaptada, para começar a TV ali, enquanto o nosso prédio estava sendo construído, finalizado e tal. Nós ficamos uns 4 meses ali trabalhando dentro de uma garagem mesmo, que foi reformada. E aí, a primeira sensação foi, cara, a gente precisa saber se a gente está no ar. E aí, pelo Orkut, as pessoas no Brasil inteiro começaram a falar, estamos aqui, estamos vendo, caraca, tá no ar. Então, assim, esse dia eu nem me lembro como é que eu fui dormir, porque eu provavelmente apaguei. A gente tinha passado uma semana intensa, cara, de testes, de pilotos, para poder colocar a TV no ar no dia 20 de janeiro. Então eu devo ter apagado com a sensação de dever cumprido. E a Champions, ela também foi em 2 momentos. A Champions tem o primeiro momento que nós ainda somos TV aberta, ainda estamos na parabólica, e lá em 2009 ou 10, a gente consegue o direito de um jogo na terça-feira. Então a gente ia ter um jogo na TV aberta de terça, e a Globo ia ter um jogo de TV aberta na quarta. E a ESPN faria todos os jogos na TV fechada. Então tem esse primeiro momento que ele vem absolutamente do nada, que eu jamais estava esperando, jamais. E recebo um telefonema, eu estava indo para o aeroporto, eu ficava na ponte aérea, Rio, São Paulo, e aí eu estava indo para o aeroporto, o cara me liga e fala, nós assinamos a Champions. Eu falei, tá maluco, cara? A gente assinou a Champions, cara, um jogo cada terça-feira. E tem o segundo momento, que é aquele que a gente ganha da ESPN na TV fechada. E esse é mais louco ainda, porque esse eu tô em casa... parado aqui, já trabalhava, já morava em São Paulo de novo, já tinha voltado para São Paulo, ficava longe do dia a dia da emissora, que era no Rio nesse momento, e me toca o telefone e fala, nós estamos entrando numa reunião aqui com a emissora, com todo mundo, no Viva Voz, e eu quero que você participe aqui remotamente. E aí eu escuto uma barulheira, cara, mas não estava entendendo o que era. Escuto o Edgar, que era o presidente, falando alguma coisa de Champions. Eu não entendi direito. E vi uma gritaria, uma comemoração. E aí o cara virou, era o Fábio, ele falou, e aí, gostou? Falei, eu não entendi. O que aconteceu? Falei, cara, nós ganhamos com exclusividade na TV fechada a Champions. Nós vamos fazer todos os jogos. Falei, caraca. Aquele ali realmente foi um momento em que eu acho que a gente entende o tamanho daquilo que a gente tinha construído. No momento em que você tira uma Champions de uma ESPN e principalmente da forma que foi, né? Com exclusividade, todos os jogos, e o que a gente fez a partir daí, porque aí é o segundo passo, né? O primeiro foi comemorar, o segundo foi trabalhar, porque muita gente naquele momento estava começando a entender o que era o esporte interativo e já duvidando da nossa capacidade. Então o cara não sabia o que era, mas isso não vai dar certo. Pô, tirando da ESPN, a ESPN que sabe fazer. Eles que sabem. Esses caras vão fazer o quê? Esses caras são aventureiros. E aí, cara, quis o destino que provasse toda essa galera aí errada, né? Porque estamos aí até hoje fazendo Champions. A gente tá gravando isso em 2021, né, André? E é um período no qual... muitos, assim, pai, tio, as pessoas que não são muito ligadas, que não estão muito conectadas na internet, estão com uma dificuldade de entender como é que baixa o aplicativo, né? Comebol TV, e aí você tem o aplicativo da OneFootball, e aí você tem outra equipe entrando aqui, entrando ali, os canais são esporte interativo, mas é TNT Esporte, mas não era outro nome, era outro logo, e eu acho o canal, e qual é o número, controle remoto, tem 2, 3 na sala de casa, tem sido confuso para algumas pessoas encontrar o lugar onde assistir. É um período, né? É um período, acho que as coisas vão... A tendência é que as coisas... que a gente encontre facilidades no futuro. Nesse momento eu entendo que tá um pouco confuso, porque, enfim, é do momento, é do período. E uma parte desse período que eu acho que é crucial, e eu acho que, pelo menos pelo que eu vejo, né? Quando converso com amigos, quando converso quando eu mesmo faço a minha própria análise em relação ao esporte interativo transmitindo o Campeonato Brasileiro. Entrou num lugar ali que a Champions League, claro, dá muita audiência, as pessoas assistem muito, é muito legal,
Mas aí falar de Palmeiras, de Flamengo, de São Paulo, de Corinthians, de Vasco, você mexe num outro lugar das pessoas, né? Mexe num lugar mais... E eu tenho a impressão que era a chance de uma mudança que não aconteceu. Pelo menos é a minha impressão. Porque falta união no futebol, falta uma linguagem onde todos os clubes e todas as pessoas que cuidam dos clubes e cuidam da comunicação desses clubes consigam... Não, o futebol brasileiro não consegue nem se vender para um videogame, né? Não consegue nem licenciar nomes para um videogame. Essa percepção que eu tenho, de alguma forma você tem também? Eu tenho. A sensação que a gente teve, e a gente acertou o brasileiro lá atrás, né, cara? Se não me engano, foi em 2016 que a gente assinou o brasileiro a partir de 2019. Então ficou um tempo ali de até chegar o momento da gente transmitir, que muita gente não acreditava que fosse acontecer. Os caras falaram, não, a Globo não vai deixar, daqui até lá alguma coisa vai acontecer. E, cara, a gente entrou num lugar onde nós não tínhamos sido convidados, né? A verdade é essa. Não existia um convite de quem comandava o futebol brasileiro receber a visita indesejada de um outro meio de comunicação. Por toda a relação que existia e continua existindo entre a maioria dos clubes e a emissora. E eu acho que vários se aproveitaram da possibilidade de ter ali uma outra emissora para valorizar o produto, tal, não sei o quê, mas no final das contas, eles não estavam preocupados. Essa é a minha sensação. Eu falo como pessoa física nesse momento. Eu não estou falando em nome da emissora, eu não tenho condição nenhuma de falar em nome de ninguém. Eu nunca participei de nada e não posso falar em nome de ninguém. Eu estou falando em meu nome. A minha sensação é de que esses caras, eles simplesmente estavam querendo o melhor negócio na ocasião, mas não estavam pensando numa mudança profunda de relação do futebol brasileiro com as emissoras, Eles estavam querendo pegar a maior grana da época. Até porque os presidentes de clubes lá em 2016, eles não seriam necessariamente os de 2019, eles estavam querendo, sei lá, o adiantamento lá da época, eu não sei. Mas a sensação é de que não houve um planejamento dos clubes para, olha, quando chegar 2019, nós vamos ter um outro player aqui, e a gente vai ter um produto diferente, a gente vai poder negociar de forma diferente a partir daquele momento e tal. Eu não vi esse planejamento a longo prazo da maioria dos dirigentes do futebol brasileiro. Acho até que isso foi um fator para ter toda a confusão que a gente teve aí, e que a imprensa noticiou. E que, de novo, eu só fiquei sabendo pela imprensa, não falo em nome da minha emissora, mas vi a confusão, querem romper, não sei o quê, e a emissora falando que não entregaram o que prometeram, e os outros falando também que não entregaram o que prometeram, porque no final das contas, eu acho que ninguém queria entregar nada. Acho que eles queriam continuar do jeito que era e só pegar a grana. Então, eu vejo, cara, que realmente concordo com você. Nós tivemos uma grande chance e eu não sei se ela está sendo aproveitada. A impressão que eu tenho é que ela não está sendo aproveitada. Até tem acontecido algumas coisas aí, TVs de clubes, tem aparecido um ou outro clube que peita e que fala, não, meus direitos de TV aberta são meus, ou de TV fechada são meus, enfim. Mas eu não vejo uma linha do futebol brasileiro para entender tudo isso e caminhar junto. Vide aquela lei que aprovaram da noite para o dia, aprovaram não, né? Passaram da noite para o dia, simplesmente para resolver um problema pontual lá, que todo mundo sabe qual foi, que foi um arranjo político e que não teve discussão nenhuma para seguir, para não seguir. Foi uma canetada. Então, a sensação que eu tenho como um participante, como espectador, é essa. Eu nunca fiz parte de conversa nenhuma disso, sempre deixando claro. André Henning, ser a voz dos dias bons é muito bom, é ótimo, né? Você ser a voz de um grande jogo, uma grande final, viaja à Europa, pega Champions, Mundial de handebol, Mundial de vários esportes, jogos da seleção, é ótimo. Ninguém te pergunta sobre ser a voz dos dias ruins, isso ninguém quer ser. E o canal do Esporte Interativo, quando fechou, precisou da sua voz para dar uma má notícia, né? Eu sei que teve uma reunião em um hotel que deve ter sido um dos dias mais difíceis, não só da sua carreira, mas da sua vida, porque você teve que ser o interlocutor, teve que ser a voz, teve que se comunicar com colegas de profissão para dar uma notícia muito ruim para eles, a notícia de um fim de um canal
que significava para eles que ou eles seriam ou estavam em vias de perder um emprego, perder um trabalho. Como foi isso, cara? Tem alguma coisa que prepara a gente como jornalista para esse tipo de momento? Não. Como jornalista, zero. Como jornalista, zero. Eu acho que como ser humano só. É a única coisa que a experiência de ter vivido numa família de mais velhos, né? Meu pai e meu irmão é mais velho, então já tinham passado por muitas coisas parecidas. Por um acaso no jornalismo, tá? Mas poderia ter sido em outra situação. Então, o fato de ver pessoas perdendo o emprego, pessoas que a vida... isso como vivência me ajudou no momento, mas foi uma bosta. Foi, com o perdão da palavra, foi horroroso, porque você se sente usado, e eu vou colocar esse usado entre aspas, porque tinha que ser eu mesmo. No caso aqui em São Paulo, porque a gente fez uma reunião simultânea, né? Rio, que tinha o grosso da galera, e São Paulo, onde eu já estava morando há algum tempo, e a galera precisava de uma liderança aqui, e a liderança mais próxima da redação era eu, não tinha outra pessoa. Então você se sente usado, mas tem que ser usado mesmo naquele momento, porque você não tem como fugir. E você tinha que trazer uma palavra de conforto, mas foi muito ruim, cara, foi muito ruim. Eu sei que a empresa foi muito criticada por muita gente, pela forma e tal, mas eu também não consegui enxergar uma maneira tranquila de se fazer isso, né? Não tinha uma maneira tranquila. Talvez uma maneira menos traumática, talvez, mas não tinha como se transformar isso numa notícia boa, porque não era, a notícia tinha que ser dada. E demorei muito tempo para me recuperar também, muito tempo. Fiquei durante bastante tempo indo trabalhar na marra, porque você é uma peça muito pequena de uma engrenagem, né? Quando a gente começou o Esporte Interativo lá no dia 20 de janeiro de 2007, quando a gente entrou no ar, eu conversava com o presidente da empresa. O presidente da empresa estava lá, ajudando no teleprompter, literalmente ajudando no teleprompter, passando o TP. Estava lá ajudando a instalar o Windows em algumas máquinas que precisavam ainda, tal. O presidente da empresa. Os acionistas estavam lá trabalhando. Pessoas que a gente convivia no dia a dia. Quando acontece o fim da TV, a gente já não é mais isso. A gente já não é mais o Esporte Interativo como tinha nascido. A gente já é parte de uma grande empresa de mídia mundial e nós somos uma engrenagem desse tamanho. Então, naquele dia você meio que aceita que você é uma parte bem pequena de um negócio enorme e que é assim que funciona. O André citou o irmão mais velho, citou pai. Eu vou aproveitar então, vou perguntar sobre... porque assim, você é filho do Hermano Henning, né? Fui dormir muitas vezes com o Hermano Henning na TV, com o telejornal, tudo mais. Só que o Hermano Henning que eu conheço, que as pessoas conhecem, é um Hermano Henning de terno e gravata, falando numa linguagem ali jornalística, um programa formal, em variados formatos, mas de alguma forma o terno e a gravata ali. Eu conheço ele de terno e gravata, você conhece diferente. Você cresceu com uma mesa de jantar e de almoço ouvindo histórias que eu imagino muito saborosas foram. E depois você veio a cobrir coisas pelas quais ele já passou, como Copa do Mundo, como Olimpíada. Certamente você tem histórias deliciosas, mas a pergunta eu quero ouvir sobre essa memória, sobre essa herança. Eu sei que vocês chegaram a viajar para alguns eventos juntos, Copa do Mundo, por exemplo, né? Vocês foram para a Alemanha juntos. O que fica desse amigo de profissão, Hermano Henning, não só do pai? E queria ouvir também um pouquinho sobre a Bahia, se for possível, porque acho que é uma conexão impossível, né? Não se fala com o André Henning sem lembrar do começo de tudo na Bahia. Cara, assim, eu me considero baiano. Por um acaso eu nasci em Guarulhos e a vida me fez um cidadão do mundo. Eu sou um cara que eu nasci com uma rodinha, né? Não com um pé, eu nasci com uma rodinha. Eu inclusive, nesse momento, eu tô há 1 ano e 1 mês que eu não entro num avião. Eu estou com saudades de aeroporto, de avião, de coisas que a gente cansa de tanto andar na carreira de avião, na vida. Eu tô com saudade, porque eu sou do mundo, eu morei em alguns países, em várias cidades, em vários momentos diferentes, eu tô sempre de um lado para o outro. Então,
o lugar que eu chamo de casa é a Bahia, o lugar onde eu quero ir. Quando tudo isso aqui acabar, eu quero estar lá na Bahia. Então, é uma relação, foi amor à primeira vista, sim, muito. E que continua até hoje, continuo apaixonado pela Bahia. E com relação às experiências de viver com o meu pai, de todo aprendizado, eu continuo aprendendo muito, né, cara? Porque meu pai tem tanta história, tem tanta experiência para compartilhar. E nessa semana, inclusive, nós estamos conversando aqui em algum momento de 2021, nessa semana eu estou indo lá para a casa dele para a gente começar a gravar o que eu imagino será um podcast, uma temporada de podcast, 2, não sei ainda. Vou começar a registrar esses momentos, uma conversa de pai e filho, falando das coberturas dele, das minhas, e vou começar a registrar isso, porque toda vez que eu tô com meu pai, e meu irmão também está junto, que meu irmão também é jornalista, um pouco mais velho do que eu, e também tem outro tipo de experiência, a gente acaba conversando e sempre volta nas experiências do meu pai, no que ele viveu, contando história. Aí eu tenho um pouquinho, a minha história é muito pequena, perto do meu pai, eu conto alguma coisinha também, meu irmão conta alguma coisinha, mas invariavelmente as nossas conversas, nós três, elas acabam batendo no jornalismo e conversando, vendo notícia, lembrando de alguma coisa. Então eu vou registrar isso, porque eu acho que é riquíssimo. E está na hora, né, de registrar, porque daqui a pouco Deus me livre, mas o tempo é implacável com todos. Daqui a pouco a gente começa a esquecer essas coisas e começa, né, sem contar as curvas da vida. Então, eu continuo aprendendo muito, cara. E é uma grande escola para mim. André, quero falar um pouquinho sobre estilo, tá? Estilo de comunicação, né? Por exemplo, vou dar o exemplo das mulheres, né? Elas começaram a narrar futebol há pouco, né? É uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Porque a gente banca, a gente banca agora, né? A gente está tentando fazer o óbvio, que é, com muito atraso, dar mais espaço para a voz feminina na mediação dos grandes eventos. Só que abrir o microfone não basta, a gente tem que bancar o estilo. Eu quero dizer com isso que, se a primeira narradora mulher da história da TV brasileira sai falando, por exemplo, pelas barbas do profeta, vai mandar o sapato daí, em vez de gritar gol, ela grita como fazia o Silvio Luiz, ia chover crítica, né? Ia chover crítica, ia chover menosprezo, as pessoas iam achar aquilo bizarro, não iam bancar o estilo. E o estilo, então, eu acho que o estilo é importante e fundamental. Mais do que importante, é fundamental. Porque é de fato um fundamento, né? Quando você cria a sua linguagem, a sua forma de se comunicar, você tem que pensar no seu estilo. E a minha pergunta é sobre o seu, André, sobre o seu estilo, porque eu sei que tem a coisa que para alguns você é o careca que grita o tempo inteiro. É o cara que grita o tempo inteiro. É o cara que grita até no lateral. E eu tenho certeza, quer dizer, eu suspeito, tenho quase certeza que isso te incomoda. Primeiro, porque é injusto. Segundo, porque resume momentos. Sabe, um jogo de futebol tem 90 minutos, né? De repente a gente está resumindo, são vários momentos, sobe e desce. É uma coisa com técnica, com temperatura calculada para contar uma história. E parte do público vai sempre puxar para a caricatura. A caricatura que fazem de você te incomoda? Você acha que isso é uma injustiça com a sua biografia, André? Eu acho que é uma injustiça. Quando ela é feita de maneira querendo ser séria, querendo fazer uma análise profunda, a pessoa faz essa superficialidade. Aí não é que me incomoda, mas aí faz com que eu olhe e tenha dó, assim, no final das contas, porque a pessoa tem a pretensão de fazer uma análise da minha transmissão, e já vários fizeram, sem conseguir ir em nada técnico, em falar, o cara erra pouco o nome de jogador, ele tem uma leitura certa do jogo, ele sabe na hora que o juiz já parou o jogo, ele conseguiu ler rápido, 80% dos jogos que a gente narra hoje são pela televisão, não são no estádio, são jogos de fora, são jogos, esse cara ele tem umas sacadas, quando o jogo está morrendo, ele consegue dar uma elevada, ele consegue fazer a venda. Nós trabalhamos em emissoras comerciais, ele consegue fazer a venda da programação da emissora dele no meio da transmissão, de uma forma que seja natural ou não, que ele pegou um gancho ou não, ele sabe a hora
de acionar o comentarista de arbitragem, ele sabe a hora de valorizar o repórter que está lá. Pô, eu faço jogos, 100% deles quase, com um repórter lá no estádio, não eu, mas com um repórter lá, um correspondente, um cara que vive. Se você foi repórter, sabe, né? Sabe. Pois é. Então, assim, então é uma pessoa que está fazendo uma análise pretensiosamente séria e profunda, só que não está analisando nada. A pessoa está pegando um gosto pessoal, e isso é justo. Falar, ó, eu acho que ele grita muito, eu não gosto. Ok, mas não faça disso uma análise com categoria, porque não é. É simplesmente a sua opinião. E a opinião, ela é ok, não tem problema nenhum. Cara, não tem problema nenhum quando o cara vem falar, pô, aquele careca que só grita. Porque fica parecendo, e aí eu não preciso sair por aí me defendendo, mas, pô, cara, eu tenho 25 anos de trajetória, sabe? Nunca fui demitido, trabalhei em 3 lugares na minha vida, dos dois, eu saí e tenho portas abertas para voltar a qualquer momento, sabe? Um é a Rádio de Salvador, onde eu comecei, o trabalho com o Éder Luiz na rádio em São Paulo, e o terceiro que é o Sport Interativo, que ainda está vivo. E que a gente vive renovando o contrato e ampliando o contrato. Eu estou sentado aqui num escritório dentro da minha casa que eu construí com o meu trabalho, com o meu, sabe? Então, assim, eu não fui lá na porta do seu Esporte Interativo, do dono do Esporte Interativo lá atrás, e fiquei gritando lá, me contrata, me contrata, me contrata, me contrata. Então, assim, eu não ganhei as coisas no grito dessa forma. Eu ganhei na bola, no microfone. Com um estilo mais alto? Sim. Com um estilo mais nervoso? Sim. Gritando muitas vezes? Sim. Mas aí, cara, é de cada um gostar ou não. No momento que o cara vem e faz essa de que o cara que só grita e ele tá fazendo pretensiosamente de uma maneira profunda, putz, esse cara eu descarto. Não me incomoda. Não me incomoda. Eu aprendi a relevar. E se o cara é torcedor? Aí, sabe, o torcedor... Aí... Ele fica pé da vida mesmo com o narrador. Sobre as mulheres, você estava falando aí, eu ia te interromper. A mulher, ela vai ser criticada se ela falar pelas barbas do profeta ou se ela fizer o gol tradicional. Porque existe um esporte chamado, no Brasil, chamado criticar o outro. Seja lá qual for o outro, seja lá o que o outro estiver fazendo. Ela pode ser arrojada, ela pode ser tradicional, ela vai ser criticada porque foi arrojada, ela vai ser criticada porque foi tradicional, ela vai ser criticada porque está lá trabalhando. E é um esporte nacional. Os caras conseguem detonar o Galvão Bueno, os caras conseguem detonar o Luiz Roberto, os caras conseguem detonar... Hoje não mais, mas detonavam muitos o Luciano do Vale, falando que ele estava velho, gagá, o Silvio Luiz, que dizem que ele já não tem mais voz, que ele é mal-humorado, que ele é... E, cara, pô, na boa, bicho... É um esporte nacional criticar o outro. É um esporte nacional. E eu já aprendi isso, né? Eu já tô calejado, já tô careca de saber disso. Então... A parte do careca, a gente, né? Tem cara que acha que tá te ofendendo, cara. É impressionante. Pô, e você, seu careca? Sim, e eu careca. E que não fique parecendo que eu cresci com o Silvio Luiz, eu usei o Silvio Luiz como um exemplo, porque era um cara que tinha muito adjetivo e tal, mas do ponto de vista técnico eu não sou especialista nem nada, mas a minha infância, juventude, foi delirando com a maneira como ele mediava. Claro! Né? Mediava. E ele atraía a atenção sua, minha... E de tantos outros. Ele fez história. Pois é. Se você tomar um gol, sua seleção tomar um gol e eu vi que queimou o filme em Assunção. Aliás, André, tem uma passagem muito boa do livro O Drible, do Sérgio Rodrigues, que ele cita que é uma hipótese dele, né? Claro, não é comprovável, mas a hipótese é de que quando o futebol passou a ser filmado e de alguma maneira televisionado, em tape e tudo mais... Os jogadores brasileiros começaram a tentar fazer mais coisas com a bola, tentar mostrar uma coisa diferente, mais drible, mais individualidade, porque eles queriam estar à altura dos adjetivos que os radialistas davam a eles. Uma vez que estava filmado, eles precisavam provar para as pessoas que... Faz sentido. André, a gente está chegando numa reta final aqui. Do nosso papo, e eu queria, assim, se não quiser falar sobre, não tem problema nenhum, tá?
Mas queria te perguntar um pouquinho sobre o Rodrigo Rodrigues, nosso colega de profissão, nosso amigo, visitou a Central 3 2 vezes, foi sempre muito legal. E eu sei que você acompanhou desde o dia da internação de uma maneira muito próxima, né? Esse fim, queria que você, se quisesse se sentir à vontade, falasse um pouquinho sobre. Cara, o Rodrigo foi um amigo fulminante na minha vida. Eu não conhecia o Rodrigo Rodrigues pessoalmente até ele entrar no esporte interativo. E isso faz pouco tempo. Ele ficou lá com a gente, acho que 1, 2 anos, talvez, mas foi de um modo avassalador que ele entrou na minha vida. A gente se falava muito, antes ele na ESPN, eu no EI, ainda nos tempos de rádio, a gente se cruzou quando ele fazia cultura tal, mas aquele de cruzar, ele trabalhou com meu irmão na TV Cultura, então a gente se falou. Aliás, ele é o único, muito provavelmente, a gente já tentou pesquisar, mas ele é a única pessoa que trabalhou com os 3 Hennings. Trabalhou com meu pai, trabalhou com meu irmão e trabalhou comigo. E a gente se cruzava assim, mas... E quando ele vem para o esporte interativo, cara, é paixão à 10ª vista. A gente gostava de música, dos nossos instrumentos e de bater papo da vida e do esporte menos. O esporte era a coisa que a gente menos falava, mas a gente se entendeu muito bem. O Rodrigo era um cara que ele estava sempre por perto, sempre. Mesmo quando ele foi embora para o Sport TV e foi embora para o Rio de Janeiro, a gente virava e mexia, ele aparecia. E de uma forma muito, muito natural. O Rodrigo não era aquele cara que, sumiu, hein, sabe, cara de cobrança, nada. A ligação dele, se a gente ficasse 10 dias sem se falar, a ligação dele era normal e era igual àquela, né, como se a gente tivesse falado há meia hora. Então foi um negócio avassalador e foi um choque, cara. Foi um choque porque ele estava... Não vou dizer que ele estava bem, e eu me culpo muito por isso. Já entendi que faz parte do processo da doença, mas me culpei muito durante um tempo porque ele fica doente e ele contrai o vírus, a gente se fala todo dia, e tem dias que ele está melhor, tem dias que ele está pior, mas ali ficam, sei lá, uma semana, talvez 10 dias, nesse vai, não vai, nesse vai, não vai. E na última conversa que eu tenho com ele estava irritado. Não era ele. Ele estava irritado, ele estava de uma forma... Ele encerrou o papo de uma forma muito bruta. Não era ele. Ele já estava... Eu não sei. O cérebro dele, ele já tinha sido afetado, já estava começando o corpo dele a reagir de uma forma esquisita, porque ele não estava legal. E eu falei, bom, eu vou dar o espaço que ele precisa, né? Isso foi acho que na quinta-feira, sábado ele morreu, cara. Sábado ele entrou no hospital, já praticamente numa situação muito ruim. Acho que no domingo ele veio a falecer, mas no sábado ele já entra desorientado no hospital. E eu acho que ele já estava desorientado quando ele falou comigo pela última vez. Então, é uma situação de... Enfim, mas... Ele não foi o primeiro e não vai ser o último, infelizmente, de tantos que a gente vai perder ainda, e já perdemos para esse vírus maldito, e deixou muitas saudades, cara, deixou muita saudade, e espero que todos nós da imprensa, a gente tenha conseguido, e acho que conseguimos, honrar a memória dele, porque o que, por exemplo, o Sport TV fez no dia da morte dele foi um negócio muito sério. O Sport TV chegou ao ponto de colocar um cara do esporte interativo para falar no programa deles. E existe uma briga enorme de Globo e Turner aí nos bastidores rolando, e todo mundo lê as notícias. Então, eu acho que nós, amigos do Rodrigo, conseguimos honrar o nome dele. Mas faz muita falta, cara. Putz, faz muita falta. Posso imaginar, André Henning, e quero agradecer pelo papo, claro. Quero agradecer você, assim, a gente não se conhece pessoalmente. Eu assisti um jogo da Seleção Brasileira, um degrau atrás de você, de basquete, no ginásio do Corinthians, um pouquinho antes da pandemia.
Sério? Eu fiquei, falo com ele ou não falo? Falo com ele ou não falo? Mas deveria ter falado. Você levou duas... Eu tava com a molecada, do basquete do Espéria. Como é gostoso essa coisa da monocultura do futebol que a gente tem no Brasil é um saco, né? Então, conseguir ver um jogo da Seleção Brasileira de Basquete em São Paulo foi um prazerzão, mas quis te deixar lá tranquilo. Mas quero te agradecer, porque, como a gente não se conhece pessoalmente, a gente tem as tribunas sociais, as redes sociais, e te agradecer por chamar as coisas pelos nomes que as coisas têm. A gente precisa se posicionar nesse tempo. Eu não sei se isso tem sido de alguma forma, né, ser antipático com os sem cérebro, ou com os negacionistas, tem te causado algum tipo de dissabor. Mas é preciso, né? É preciso, André. É preciso chamar as coisas pelo nome que as coisas têm. Eu acho que sim. Eu acho que é um... Quem não quiser se posicionar, ok, mas eu não consigo ver o que está acontecendo no nosso país e ficar quieto. Um monte de gente me pergunta, onde você estava nos últimos X anos? Eu estava aqui, cara. Eu estava aqui, mas eu não cheguei a ponto de achar que a gente precisava chegar a esse ponto. Então, eu senti que precisava, sinto que preciso, eu não consigo ficar quieto e vou chamar as coisas pelo nome delas, apesar do transtorno que isso me acarreta diariamente e que eu tenho certeza ainda vai me trazer problema na frente, mas o que vier na frente, primeiro vamos resolver hoje. É isso. André Henning, obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço, foi legal demais, eu adoro a aventura que foi o esporte interativo do começo até hoje, eu acho que é uma das histórias mais comunicação contemporânea esportiva. Tenho vontade, espero que um dia saia um livro sobre essa história, sobre essa saga, né? Porque assim como a Central 3, o estúdio aqui que a gente tem há 8 anos, ele também foi construído as pessoas não sabiam o que era podcast, né? E hoje todo mundo sabe o que vai saber onde é que eu vou estar daqui 8 anos, daqui 10 anos, mas é sempre uma saga gostosa de ser contada. Às vezes a memória contada é mais gostosa que a vivida, né? Na memória vivida a gente tem insônia, passa fome, passa um monte de estresse, mas a hora de contar é muito boa. Pra gente fechar, já deixando meu abraço, quero mandar um abraço pro nosso amigo em comum, Gustavo Zupac. Tava conversando informalmente com ele falou assim, vai falar com o Henning, quer ouvir história boa? Pergunta do Palmeiras de 2003, Série B. É verdade isso? Cara. O torcedor do Palmeiras deve odiar, né? Mas, cara, foi um momento muito marcante da minha trajetória de setorista do Palmeiras, porque eu vivi tudo no Palmeiras. Eu vivi o Palmeiras campeão da Libertadores de 99. Minha voz está lá no vídeo oficial do Palmeiras campeão da Libertadores em 99, a narração é minha. E vivi o Palmeiras ser rebaixado, cara, que era uma loucura. E eu vi o Palmeiras ser rebaixado e a Série B era um negócio muito fora da nossa realidade até aquele momento. O Rádio de São Paulo, que era onde eu trabalhava, a gente cobria, sabe, o grande São Paulo, o Santos, sabe, que voltava a ser grande com o Robinho e tal. O Corinthians que estava ganhando tudo, junto com o Palmeiras, ganhando tudo, 98, 99, aí aquele Mundial de 2000, se foi ou não, o problema não é meu, mas Copa do Brasil, e o Brasil campeão do mundo, que eu cobri a seleção brasileira naquela Copa de 2002, e de repente o Palmeiras cai. E a gente vai desbravar o Brasil, cara, com a Série B. E foi maravilhoso, porque eu fui em cantos do Brasil que eu não imaginei que eu fosse chegar e que muito me... Pô, eu fiquei orgulhoso de conhecer o Brasil. Eu sou um cara... como eu te disse, eu sou do mundo. Se você falar agora, pô, vai passar férias na Tailândia, eu vou achar maravilhoso. Vai passar férias em Belém do Pará, eu vou achar maravilhoso também. Vai para Campina Grande, eu falo, cara, eu quero conhecer Campina Grande. Eu tinha um sonho de conhecer Campina Grande, Arapiraca. Cara, eu fui para Garanhuns. O Palmeiras subiu em Garanhuns. A gente foi de carro de Maceió até Garanhuns. Então eu desbravei o Brasil junto com o Palmeiras e foi muito legal, cara. E uma hora dessa a gente faz um podcast só para contar as histórias daquela cobertura, porque realmente foram sensacionais. Só sobre isso. Vai ser meia horinha de papo só sobre Série B, sobre Palmeiras de 2003. Então é isso. Eu agradeço demais o André Henning pelo papo e agradeço você pela companhia, por ter chegado até aqui.
ouvido o papo inteiro. Te convido a quarta-feira da semana que vem. Toda quarta-feira a gente tem um episódio novo, então é só ficar de olho. A primeira temporada tem 10 episódios, esse é o terceiro, então a gente ainda tem muito papo para tocar. Valeu demais, visite nossa cozinha, central3.com.br, são mais de 2 dúzias de podcasts ativos, com o selo da Central 3, produção toda feita com muito carinho. Compartilhe com os amigos, com as amigas e converse comigo. Eu tô no Twitter, tô nas redes sociais, pode mandar qualquer tipo de impressão, qualquer tipo de crítica, sugestão. Tô totalmente à disposição, tá bom? Um abraço, até mais.